partir desse momento estamos gravando, mestre, que é doutor, PhD, né? Quanto mais eu pesquiso a seu respeito, mais honrado eu fico com essas entrevistas. A gente tinha parado no início da Rússia. Como é que está a situação atual da Rússia? Acho que a Rússia está numa grande transição desde o final do período soviético para cá. Os anos de 1990 a 2015 já são 25 anos de grandes transformações. E acho que uma frase que ilustra bem a situação da Svetlana Alexievich, o Prêmio Nobel de Literatura desse ano, é que no Fim do Homem Vermelho, que é um livro de 2013, ela fala: a Rússia pode mudar muito em 5 anos. E em 200 anos você descobre que não mudou nada. Então acho que essa conjugação de mudanças muito acentuadas e algumas coisas que continuam muito parecidas com o que são há bastante tempo. É algo marcante da história deles, e eu acho que a gente enxerga muito isso nesse período. Conjunturalmente, eu acho que tem a crise decorrente do fato de terem avançado num pedaço da Ucrânia, embora não declaradamente, o que gerou as sanções, gerou um isolamento da Rússia e gerou um problema econômico também, então de desvalorização do rublo e de isolamento internacional. Essa conjuntura pesa. E isso leva, talvez, a algumas das medidas recentes com relação à Síria, por exemplo. Então, acho que há uma transição, e uma transição que não está muito clara ainda para que lado vai a partir daqui. A gente teve algum tempo atrás, entre aspas, os atentados da França. E a Rússia, como é que ela lidou em relação a esses atentados? A Rússia diz que apoia a luta do Ocidente contra o terrorismo, mas quando eles estavam jogando bombas na Síria, eles estavam jogando bombas nos rebeldes que lutam contra o Assad, e não no Estado Islâmico. Então, eles dizem que são parceiros, mas é só até um certo ponto. A questão da Turquia, Dr. Paulo Borba Casella, eles sabiam que, eles foram avisados que se eles invadissem o espaço aéreo, eles seriam abatidos. Como é que fica essa questão? A relação da Turquia com a Rússia, a gente precisa da história para entender. Não é só uma oposição agora, no momento. Tá? A Turquia é parte da OTAN, é uma aliada do Ocidente. A relação do Império Otomano com o Império Russo tem séculos de guerras constantes e de lutas entre os dois. E isso aparece há muito tempo. Acho que esse pano de fundo da história a gente não pode deixar para trás. E claramente tem uma queda de força aí também, uma queda de braço entre os dois. O que o governo russo diz que é claro que o atual governo turco está ligado ao tráfico de petróleo fornecido por terroristas. E o governo Erdogan negou, inclusive ele disse que renunciaria se isso fosse provado, e a Rússia disse que tem provas para apresentar. Esse é um pontinho de uma crise que envolve os dois há muito tempo, e que eu acho que tem muito mais coisa do que já apareceu na imprensa. Academicamente, a gente escuta muito se dizer que é muito improvável ter uma terceira guerra mundial, até pelas relações entre os países, economicamente. Por outro lado, quem viveu toda a Segunda Guerra Mundial e estava lá, que foi a Eva Schoss, ela acredita que o mundo está muito próximo de uma grande guerra. Pode ser. E tem vários historiadores que fazem a comparação do momento atual com o pré-Primeira Guerra Mundial. Não sei se é só por causa dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial, o ano passado, mas um recrudescimento dos nacionalismos, um aumento de tensões entre potências, que são elementos parecidos com os que levaram à Primeira Guerra Mundial. A corrida armamentista também, isso aparece. Qual é o perigo em relação ao que levou à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial?
é que uma terceira guerra mundial acontecendo agora, a capacidade de destruição aumentou de uma tal maneira que provavelmente não vai haver sobreviventes, se isso for realmente deflagrado de uma maneira generalizada. Então, esse é o elemento dissuasório mais forte e foi o que segurou durante a chamada equilíbrio do terror dos 40 anos da Guerra Fria. Então, a União Soviética e Estados Unidos sabiam que reciprocamente tinham dezenas de vezes a capacidade de aniquilar o adversário e aniquilar o planeta. Então, nenhum dos dois apertava o botão vermelho em primeiro lugar, porque sabia que não haveria vencedor. O outro, antes de sofrer todos os efeitos, deflagraria ataques que teriam depois uma escalada de violência e de destruição. Então, acho que a melhor garantia contra uma terceira guerra mundial é o fato de que o poder de destruição aumentou de uma tal maneira que acabaria com o planeta. Eu vi um documentário recentemente sobre a Ucrânia, um pouco antes da anexação da Crimeia. A coisa foi muito séria lá na Ucrânia. E aí, de repente, a Rússia apoia esses movimentos, pequenos movimentos separatistas, e anexa a Crimeia com parte muito reduzida da população apoiando o governo russo. Como é que o senhor enxerga essa questão dos russos e da Crimeia? Veja, eu, no ano passado, quando isso aconteceu, eu, em vários momentos falei a respeito e escrevi também um pouco a respeito. Na relação da Rússia com a Ucrânia, a gente não pode, de novo, esquecer a história. O primeiro estado russo da história foi o Principado de Kiev, no final do século X. Então, a identidade nacional russa não vê a Ucrânia como um estado estrangeiro. Isso é um dado. Um outro dado também da história que a gente não pode esquecer é que no século XVIII houve um grande esforço militar russo para chegar até as costas do Mar Negro e a conquista da Crimeia. Então, embora tenha sido dada pela União Soviética para a Ucrânia em 54 pelo Khrushchev, a Crimeia passou para a Ucrânia naquela ocasião, os russos não conseguem se desfazer de um território e de uma posição estratégica pela qual lutaram durante muito tempo. Então já o Pedro Grande, a Catarina Grande, todo o século XVIII, até que consolidaram essa ocupação e essa presença. A força da história em relação a esse contexto e essa região é muito forte. O que é menos fácil de defender, mas é compreensível, é o recrudescimento dos nacionalismos pós-fim da União Soviética. Então, todos eram soviéticos com uma predominância muito clara dos russos. Depois do fim da União Soviética, daí começaram sangrentos conflitos entre diferentes etnias. Então, o Azerbaijão e a Armênia se tornam independentes e entram em guerra, e é um estado de guerra por causa da província de Karabakh, que até hoje não está resolvido. E há muitas tensões entre os russos e outros grupos étnicos. Então, a Transnistria na Moldávia, o pedaço da Geórgia, que a Geórgia considera como território ocupado pela Rússia, e a Rússia considera como território libertado da opressão georgiana, e agora com a Ucrânia, não só a Crimeia, que foi objeto desse referendo, que pode ser questionado por muitos dados, mas também a região de Donetsk e Luhansk, onde há uma presença militar russa, embora Moscou negue uma presença direta do seu exército lá. Então, esse nacionalismo pós-soviético é uma complicação a mais que entra em toda essa reconstituição dos estados depois do fim do Império Soviético. O senhor acredita que a Rússia atual pode voltar a vir a ser uma União Soviética? Acho pouco provável. Acho que voltar a se comportar como um império, isso a gente já está vendo. Então,
Rússia soviética foi um império que era com predominância dos russos, e a Rússia pós-soviética volta a ser um império mais parecido com a Rússia pré-soviética do que com a Rússia do período soviético. Estamos voltando então a Nicolau II. E mais para trás, os grandes czares, os grandes líderes militares. Eu estou lendo esses dias o Pushkin, A Viagem a Erzurum, em que ele escreve no final da década de 1820, começo da década de 30, então, entre 1829 e 31, tem quase 200 anos que ele escreveu, falando das campanhas russas no Cáucaso contra o Império Otomano. É muito parecido com o que a gente está vendo nos jornais hoje. Quer dizer, é possível ou seria vago dizer que a Rússia está tendo um momento de regressão grande nesse sentido? Regressão econômica já aconteceu, violenta. Regressão territorial, então todos os estados da chamada Comunidade de Estados Independentes, que eram parte do Império Soviético, que se tornaram estados independentes, mais ou menos independentes, alguns, outros mais. E acho que também em termos de política. Essa sensação deles terem ficado desmoralizados e deles precisarem se afirmar novamente como potência, os ataques na Síria, os ataques na Ucrânia, são uma forma talvez desastrada de mostrar presença. Nós ainda mandamos, nós ainda contamos no contexto internacional. Seria difícil mensurar a questão do exército russo hoje, porque na Segunda Guerra Mundial ele tinha um exército muito vasto e aí foi uma catástrofe quando tentou invadir a Escandinávia. E aí a Alemanha percebeu que era grande, mas não era tudo isso. Dá para dimensionar o tamanho da potência da Rússia militar? Eu acho que isso foi, em considerável medida, sucateado pós-fim da União Soviética. Então, muitos cientistas, muitos militares, muitos pesquisadores perderam o emprego e daí foram para milícias privadas, foram fazer serviço de segurança para empresários que tinham se tornado milionários de um dia para o outro. Houve uma grande transformação, mas não esqueçamos que é uma potência nuclear e que tem um arsenal imenso. Então, é uma informação que não é aberta ao público, é sigilosa, é estratégica. Eu acho que houve um socateamento, houve uma redução considerável, mas acho que nós não podemos pensar, não, é uma carta fora do baralho. Com certeza não. Eles têm o botão vermelho que pode, em caso extremo, ser acionado. O que mudou em relação à Rússia antes do Império, aqueles anos regredindo que a gente está voltando, e para a Rússia com a Revolução Russa de 1917? A Revolução de 17 se segue a de 1905. Então havia um movimento de insatisfação, de contestação do regime, de oposição ao regime que já vinha há bastante tempo. Depois da Revolução de 17, houve uma duríssima guerra civil e, nessa mesma altura, guerra com a Polônia e a consolidação do regime soviético leva alguns anos. É só no começo da década de 20 que eles começam a ter um efetivo controle de toda a máquina do Estado e do grande império. Depois do fim da União Soviética, o que comentam muitos é que Moscou e São Petersburgo viraram pós-soviéticos muito rápido, mas que quanto mais as pessoas se afastam das grandes cidades, mais ainda continua parecido com o que foi o período soviético e até parecido com o que foi antes do período soviético. Então, que em grandes extensões do interior, em cidades pequenas e médias, as mudanças levam muito mais tempo para chegar, o que é compreensível, mesmo com televisão, internet, telecomunicações. O jeito das pessoas viverem e se comportarem leva mais tempo para mudar. Então, acho que a gente encontra várias camadas ao mesmo tempo, e uma coisa é você passear na Praça Vermelha e na GUM, a loja Universal,